Fala, meus amigos, Felipe Almeida por aqui para mais um episódio da nossa série sobre como conhecer mais a Deus nesse ano de 2026. E no episódio de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o jejum. E para você que ainda não assistiu o primeiro episódio, vou colocar aqui em cima o vídeo e que você não perca e volte lá e assista esse primeiro episódio, porque vão ser uma série de 5 episódios aqui, né? E nós hoje estamos no segundo episódio. E hoje eu quero falar com vocês sobre o jejum, porque o jejum é uma ferramenta poderosa que Deus nos entregou para que nós possamos mesmo ali conhecer mais a Ele. E interessante que quando nós olhamos desde o Antigo Testamento até o Novo e até mesmo aos dias atuais e ao longo dos séculos, nós vemos que o jejum é uma marca, é algo que faz parte do cotidiano de homens e mulheres de Deus. Nós podemos ver isso na vida de tantos exemplos que nós poderíamos citar aqui, como a vida de Davi, como a vida de Esté, como a vida de Daniel, como a vida de Paulo, entre tantos outros aqui que a gente poderia falar, como a vida de Esdras, como a vida de Moisés, como a vida de também os atuais, né, que a gente conhece em relação a avivamento e tudo mais, como John Wesley, como Jonathan Edwards, entre tantos homens que nós vemos. E ao olharmos ali a biografia, ao olharmos ali a história deles, nós vemos uma coisa em comum, que esses homens e mulheres, eles tinham uma vida de oração e tinham uma vida de jejum e leitura da palavra. Então nós vemos que essa marca do jejum estava na vida de todos eles. E se ao decorrer de todo esse tempo até aqui, o jejum faz parte da vida dos homens e mulheres de Deus, com a gente no nosso tempo não é diferente. O jejum precisa estar em nossa vida, precisa fazer parte da nossa caminhada cristã, porque essa é uma ferramenta muito poderosa. Embora Jesus não tenha ordenado a gente a jejuar, nós vemos que ele tinha uma expectativa para que nós jejuássemos. Temos lá em Mateus 6, versículo 16, o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo a verdade, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Olha só, quando jejuarem. Ele não falou se jejuarem, mas quando. Ou seja, há uma expectativa. Em outras palavras, é óbvio que vocês vão jejuar. E quando vocês forem fazer isso, façam dessa maneira aqui que eu vou orientar. Não faça de uma maneira apenas para aparentar algo. Então Jesus tem uma expectativa ao nosso respeito sobre jejuar. Então nós precisamos atender essa expectativa e lançar mão dessa ferramenta poderosa. Mas é necessário que antes eu pontuar algumas observações. Primeiro, o jejum não muda a Deus. O jejum muda a gente. Deus não muda com o nosso jejum. Às vezes a gente pensa, às vezes algumas pessoas pensam, poxa, eu vou jejuar aqui para que a minha vontade seja feita. Mas não, se a vontade de Deus em relação a uma coisa, ele já deu aquele direcionamento e é aquilo, o fato de você jejuar não vai fazer você mudar a Deus. Segundo, jejum sem propósito é dieta. A gente falou aqui sobre homens e mulheres de Deus que jejuavam e nós vemos que todos eles tinham um propósito, seja ele de pedir ajuda a Deus, seja ali de buscar conhecer mais a Deus, seja ali num momento triste, seja para pedir uma direção específica, sempre tinha um propósito. Então, jejum sem propósito é apenas uma dieta. Terceiro, jejum deve ser em secreto. E deve ser em secreto no sentido de que não devemos sair por aí nos amostrando ou falando, olha, eu estou jejuando. Cara, sabe quanto tempo eu estou jejuando? Já estou 3 dias só na água. Sabe? O secreto que Jesus nos instrui é não ficar nos amostrando, não tirando ali como se a gente estivesse se vangloriando daquilo.
mas nós fazemos isso diante de Deus Pai, em secreto. E fechando essas 3 observações, eu gostaria agora de compartilhar o porquê nós conhecemos mais a Deus quando nós jejuamos. Primeiro, porque o jejum está interligado com oração e palavra. É só nós olharmos na Bíblia que nós vamos ver isso. Nunca o jejum está ali apenas sozinho. Nunca a pessoa apenas ali, durante um período, só se abstém de alimento. Sempre vem acompanhado pelo menos da oração. E pelo fato disso tudo estar interligado, contribui para que nós conheçamos mais. Segundo, porque mortifica a nossa carne. Quando nós nos abstemos de alimento, nós estamos enfraquecendo a nossa carne e à medida, como eu falei aqui no primeiro tópico, que está interligado com oração e palavra, nós vamos fortalecendo o nosso espírito. Então é como se você estivesse ali reduzindo algo, é literalmente você reduzindo algo em você para que outra coisa venha te encher. É você ali mesmo enfraquecer a sua carne, é você ali esmurrar o seu corpo e agora, em contrapartida, durante esse período, que tem um propósito, lembra? E que precisa estar interligado com essas duas coisas, durante esse período você possa se encher da palavra de Deus, você possa se encher de um momento ali com Deus. Porque você está abrindo mão do pão físico, do pão terreno, para se alimentar do pão espiritual, do pão do céu, que é o pão da vida, que é Jesus. Então, por causa disso, nós o conhecemos mais ao jejuarmos. E terceiro, porque nos permite estar mais sensíveis à voz dele. Nós vemos lá em Esdras, capítulo 8, e eu quero ler para vocês, Esdras, capítulo 8, versículo 23, nos diz assim: Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. E eu quero ler com vocês também Atos, capítulo 14, versículo 23 ao 26, que diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então nós vemos aqui Deus respondendo, ali dando direção a Paulo e Silas. Nós vemos Deus respondendo ali a oração de Esdras, quando ele, juntamente com o povo, jejuou e orou. Então nós vemos que durante esse período de jejum em que nós ali nos abstemos do alimento físico para o nosso corpo, nós vemos ali que nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Parece que o pastor usa muito essa expressão, antenas espirituais, ali parece que captam melhor o sinal de Deus, porque jejum é fome de Deus. É você ali negar a sua vontade para buscar mais de Deus. E é interessante que o jejum não traz apenas esses benefícios aqui espiritualmente falando, como nós falamos aqui sobre conhecer ele mais a fundo, como marcas que fazem parte ali do povo dele, desde toda a história até aqui, mas nós vemos que além do benefício espiritual, tem benefícios também para o nosso corpo físico. Eu vou citar aqui alguns benefícios em relação à mente em específico, mas tem outros benefícios para o nosso próprio corpo que o jejum ali colabora muito. Benefícios para a nossa mente aqui, por exemplo, como aumenta a concentração e a nossa criatividade, facilita a nossa aprendizagem, melhora a nossa memória, reduz níveis de inflamação e estresse. Então nós temos aqui diversos benefícios que o jejum traz para a nossa mente. Entre outros que poderíamos mencionar aqui para o nosso corpo em geral. Então o jejum é uma ferramenta muito poderosa que nós, como cristãos, não podemos abrir mão. Se fez parte do povo de Deus até aqui,
a gente não pode pensar que com a gente vai ser diferente. E ao lançarmos mãos disso, tenho certeza que viveremos grandes experiências com Deus nesses períodos de jejum. E para você que talvez tenha alguma dificuldade em relação a isso, comece aos poucos. Às vezes a gente quer muito e de maneira rápida. Às vezes a gente quer já entrar num jejum de 10 dias. E é necessário cautela e cuidado e acompanhamento para jejuns mais prolongados. Mas comece aos poucos. Comece ali tentando, no primeiro momento, tirar uma refeição no dia. Depois, num segundo momento, aí você tenta ficar um dia inteiro sem se alimentar. E aos poucos, gradualmente, você vai crescendo nessa disciplina espiritual. E eu tenho certeza que quando nós vamos fazendo isso, e vamos crescendo nesse entendimento, e nós vamos praticando o jejum, nós viveremos coisas extraordinárias da parte de Deus. Nós estaremos sensíveis mesmo à sua voz, nós estaremos mais atentos ali à direção que Ele tem para as nossas vidas. E antes de tomar uma decisão de imediato, e às vezes, muitas das vezes precipitadamente, nós ali iremos ouvir a voz dele, nós iremos ali ter aquela direção que ele tem para a nossa vida e o seguiremos. Então não abra mão do jejum. Ele é fundamental para a vida de todos nós. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva em nosso canal. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, porque aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, até a próxima e te aguardo no terceiro episódio. Tchau, tchau.